tendência da medicina a fazê-los cada vez mais velozmente. Um dos problemas da legalização da eutanásia, juntamente com o fenômeno da rampa deslizante, é justamente privar da probabilidade de cura o tratamento de pessoas dos quais seus casos se encaixam nos requerimentos para a eutanásia, visto que diversos fatores podem levá-las a optar pelo aceleramento de sua morte. A parte concedida. Como você justifica para mim alguém vivo contra a sua vontade, quando essa pessoa está sofrendo isso insuportavelmente e sem esperança de recuperação? Isso não seria uma forma de crueldade de prolongar o sofrimento dessa pessoa? Você pode garantir que uma pessoa que está doente ela está em sã capacidade das suas faculdades mentais? Nós vamos continuar a explicar sobre isso inteiro. Pode continuar. Senhora, assim como já explicitamos e falarei mais uma vez, a eutanásia só será realizada se essa pessoa for lúcida, voluntária e formal. Essa vontade só será feita se isso estiver entre os 3 critérios. Diversos fatores podem levá-las a optar pelo aceleramento de sua morte, e não necessariamente sua Pela ordem. Peço pela ordem. Por favor, peço um vocabulário... Isso aí foi uma infração. Vai ser descontado 10 segundos. Mas eu peço... Perfeito, mas eu peço pela ordem um vocabulário mais adequado ao júri. Desculpa, é que foi por isso que estava funcionando e eu sei que a gente tem pouco tempo de parte, eu queria que a gente não continuasse, tá bom? Desculpa, obrigada. Há menos de 100 anos atrás, Alexander Fleming fez uma descoberta que revolucionou a medicina contemporânea, a penicilina, que permitiu que a expectativa de vida humana aumentasse estrondosamente e fez com que doenças infecciosas, antes dadas como sentenças de morte, se tornassem curáveis. Atualmente, os avanços científicos são ainda mais inimagináveis, como, por exemplo, a terapia celular chamada CAR-T-cell, na qual todos os pacientes tratados tiveram remissão de ao menos 60%. Paulo Peregrino, de 61 anos, lutava há 13 contra o câncer de próstata, seguido de linfoma. Ele iniciou a quimioterapia, mas tumores em outras partes do corpo apareceram. Em 2023, seu corpo estava tomado. Então a família e a equipe médica decidiram por optar por essa nova tecnologia brasileira. E em menos de 30 dias, seu corpo teve remissão da doença, como apresentado nessa imagem. Ademais, é essencial ressaltar a importância dos cuidados paliativos como promotores da qualidade de vida no processo de morte. Seus princípios que consistem em alívio da dor, dos outros sintomas, integrar aspectos psicológicos, sociais, espirituais, sem apressar ou adiar o processo da morte. E ainda oferecendo suporte tanto ao paciente e à sua família. Segundo o presidente da Academia Nacional... A parte concedida. Senhora, e como você me explica no caso da Ela, visto que não tem cura? E até que ponto é ético permitir que um paciente, assim como Antônio Rabas, fique em estado terminal, sofrendo, quando não há perspectiva alguma de melhora? Você acha ético deixar que um ser humano como aquele fique na sua cama agonizando durante anos? Segundo o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Douglas Henrique Crispim, abre aspas, os cuidados paliativos são a principal forma que o Brasil tem para combater a eutanásia, que inclusive é legal no país, fecha aspas, e complementa afirmando que é possível sim assegurar dignidade e bem-estar no processo de morte, com o apoio intensivo dos mesmos. E um exemplo notório de reconhecimento mundial é o Reino Unido, que fica como primeiro lugar em qualidade de morte, e na prática dos próprios cuidados. Como prova da melhora na qualidade de vida, a brasileira Ana Michele Soares, que sofre de câncer em metástase, afirma, abre aspas, eu posso estar com uma doença grave. Mesmo assim, ainda vale a pena viver da melhor forma possível. Fecha aspas. E com isso, afirmou ter tido qualidade de vida graças à prática dos cuidados paliativos. A parte concedida. Senhora, ela optou pelos cuidados paliativos e é exatamente isso que estamos defendendo. A autonomia do paciente para que ele possa escolher se prefere realizar a eutanásia ou continuar com os cuidados paliativos. Muito bem explicado. Ademais, um estudo envolvendo membros da Sociedade Americana de Oncologia mostrou que a prática da eutanásia não teve apoio de mais de 77% dos profissionais, que consideram que a melhoria dos cuidados
paliativos diminuem os pedidos por eutanásia. Ou seja, o caminho para a boa morte está nos avanços tecnológicos e científicos, juntamente com os maiores investimentos nos cuidados paliativos. Uma visão humanizada e que vê o ser humano como um ser integral e que busca proporcioná-lo qualidade de vida, dignidade, autonomia e liberdade, sem que isso cause outros prejuízos, assim como explicitado no contexto da prática da eutanásia. Agora, peço que todos aqui visualizem esse caso. No ano de 2020, aos 66 anos, Luiz Santana foi surpreendido pelo diagnóstico de câncer de orofaringe. E esse caso abalou muito tanto ele e a família, porque anos antes, um irmão tinha padecido do mesmo mal. O tratamento teve início e consistia na execução de 5 sessões de rádio e uma de quimioterapia por semana. A alimentação passou a ocorrer exclusivamente por uma sonda, já que nem mesmo água era capaz de atravessar pela garganta. A administração de medicamentos e de alimentação, principalmente, era para ocorrer 7 vezes por dia. Foi Parte concedida. O próprio juramento de Hipócrates fala em aliviar o sofrimento. Então, não seria a eutanásia uma forma de fazer com que pacientes em estado terminal, em sofrimento insuportável, assim como esse senhor que não consegue nem mesmo tomar água? Não seria o médico, então, cumprindo o seu dever de cuidar o alívio ao sofrimento? De acordo com o juramento de Hipócrates, abre aspas, a ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda do mesmo mal. Ou seja, no próprio juramento de Hipócrates, que você tanto fala, ele é contra a eutanásia. Assim, o artigo 49 também fala que não pode ser prolongado a vida de um paciente no próprio Conselho Federal de Medicina. A gente não é a favor de disparada, como a gente reitera novamente. Das 7 sessões de administração de alimentos diárias, raramente Luiz conseguia passar da 4ª. A comunicação verbal não tardou a falhar, impossibilitando de ter contato por ligações com membros da família em plena pandemia. A quimioterapia é um procedimento tão intenso que ataca tanto o mal quanto a parte saudável do indivíduo. Abre aspas, atinge a cabeça, o estômago, os membros, o aparelho digestório e atinge em cheio a vontade de viver. Fecha aspas. Afirmou Luiz. Comovido às agressivas sessões de quimio e rádio, Luiz se manteve em declínio por mais 45 dias. Luiz Santana vivia em um país onde a eutanásia era defendida e legalizada. E com isso, diante da sua doença, que apresentava chances de curas, mesmo que pequena, optou pela eutanásia e veio a óbito. Vocês imaginam como teria sido se Luiz vivesse em um contexto no qual a eutanásia não fosse legalizada? Se tivesse continuado com o tratamento da enfermidade sem ser levado a essa escolha? Felizmente, toda essa história é real, mas com um final tanto diferente. Luiz Santana era brasileiro e residia no Brasil. E apesar das dificuldades, continuou no tratamento. E hoje, já está há praticamente 4 anos em estado de remissão. Após 3 intermináveis meses, houve o retorno ao consultório médico, onde o profissional lhe disse: A parte concedida. Exatamente por isso que nós novamente ressaltamos, estamos defendendo a autonomia. Onde o profissional lhe disse, abre aspas, o senhor foi um herói. Muitos abandonam o tratamento no meio do processo e quando retornam, já não há mais o que ser feito. Parabéns. O tratamento foi um sucesso. Fecha aspas. Não havia resquício algum do tumor. E assim se seguiu por anos a fio. E foi assim que um homem de 1,80 de altura, pesando 84 quilos, em menos de 3 meses definhou até a casa dos 60. Apesar de graves sequelas, Luiz não optou por desistir da vida. Vocês imaginam se a eutanásia fosse legalizada no Brasil? Essa história poderia ter tido um desfecho tão diferente. E caso sua doença acabasse sendo incurada, os cuidados paliativos seriam a melhor opção, sim.
parte concedida. Diferente de vocês, que ficam falando que tratamentos paliativos são uma opção correta, nós não aqui estamos defendendo opção correta, nós estamos possibilitando opções. Ou seja, cada paciente deve ter a possibilidade de escolhê-la. Isso é um dever de cada um, é um direito, cada um deve e pode fazer isso. Tem que considerar o contexto que essas opções acarretam na sociedade, inclusive as deturpações. Obrigada. Claro que não, senhores. Ninguém pode impor nada a ninguém. Não falamos de imposição, isso. Ninguém pode impor nada a ninguém. Então o que é lei, então? Exatamente por isso, a própria lei fala na liberdade de escolha, no artigo 5º e 6º da Constituição. Vocês estão tentando falar de prática, deixando de lado a questão legal, justamente vocês perguntaram tanta coisa, mostraram tanta coisa sobre legislação. A lei justamente faz isso, de impor coisas a outras. E é assim que acontece. Nós estamos falando de limitar as opções. Vocês estão limitando as opções das pessoas, fazendo juízo de valor sobre as escolhas das pessoas. Ele escolheu por isso, mas as pessoas que querem escolher por eutanásia têm esse direito. Nós estamos vendo as opções que acontecem na realidade. A gente está vendo a realidade e a gente vai conseguir provar isso na continuação. Obrigada. E para confirmar isso, Luiz Santana está entre nós hoje. Olá, Sagrada Família, bom dia. Eu sou Luiz Santana, esse da história que vocês acabaram de ouvir, minha narrativa de dor e sofrimento. Eu sou um exemplo de incentivo à cura, do incentivo à vida, e não do incentivo à morte. E me sinto muito feliz por isso. Bom dia a todos. Convenhamos que sua história merece nosso orgulho e admiração. Muito obrigada.